Muito bem, você está aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa, o canal dos mistérios, a verdade de cada um. E eu quero atender hoje a Doralice, uma amiga querida, ela tem 42 anos e a história dela realmente é bastante sobrenatural. E se deu lá na terra dela, quando ela tinha 14 anos de idade, lá em Sergipe. Alô, Sergipe! Alô, Doralice! Um beijo para você com todo respeito, amor e carinho. Já vou entrar na tua história, Doralice. Antes quero fazer um convite. Gente, por favor, seja membro do nosso canal. É tão importante, é tão importante. Ô Paulinho, mas tem um custo. Sim, mas é um custo simbólico, a partir de R$ 7,90 por mês. E é legal porque o YouTube respeita muito um canal que tenha membros. Muito. O YouTube considera que quando a pessoa se torna membro de um canal, ela fica sócia. Ela passa a assinar pelo canal. E realmente a gente ganha uma força muito grande. Então eu conto com o teu carinho, eu conto com você para que você se torne membro aqui do canal. Outra forma que o canal tem de crescer é você se inscrevendo. Aí não tem custo nenhum. Você tem que se inscrever no canal e acionar o sininho é muito importante. É muito importante porque aí a cada história nova que chegar por aqui, você é comunicada, você é comunicado. E a outra coisa é dar o seu joinha. O joinha é muito importante também para que o canal possa se desenvolver e ficar importante. Posso contar com você nesse sentido? E tem um outro detalhe. Você sabia que o nosso canal é o único que cria as músicas para cada história? Até a história hoje da Doralice terá uma música especial, viu, Doralice? A tua história vai ganhar uma música especial, contando a respeito de tudo que você viveu em Sergipe. Um beijo para você. Então, você vai observar a música que faremos a nossa querida Doralice. E se de repente você tiver vontade de ganhar uma música, de fazer uma música em homenagem, por exemplo, à sua mãe, pelo Dia das Mães, é só você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp famoso. Telefone de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. 95133 6677. Isso posto, tudo pronto, vamos entrar na história da Doralice, vamos vivê-la e eu convido para que você faça essa viagem comigo. No ar, mais uma história misteriosa e carregada de sobrenaturalidades. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Doralice. Eu tenho 42 anos e a história que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos ainda. Eu morava em Sergipe com toda a minha família. Naquela época, eu trabalhava na roça junto com os meus pais para ajudá-los com o sustento da casa. Era um trabalho pesado, viu, Paulinho? Duro, ainda mais para uma menina, uma garota da minha idade, 14 anos. No entanto, eu sou obrigado a admitir, eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava da roça, porque lá, quando eu ia para a roça, eu encontrava todos os dias as minhas amigas, que também trabalhavam com seus pais. E com essas minhas amigas, eu conversava, eu dava risada. Às vezes, estávamos assim num roçado de algodão, colhendo algodão. Mas a gente ria tanto, brincava tanto, que eu nem via o tempo passar. E com isso, a gente ia passando a vida. Era uma ótima distração. A distração de pobre é trabalhar. Eu gostei dessa. Distração de pobre é trabalhar.
Me lembro que numa ocasião, depois de um dia muito exaustivo, de eu ter trabalhado muito, eu cheguei em casa e aquele dia eu não quis nem jantar, Paulinho. Sabe aquele dia que você está tão cansada que você... Eu perdi a fome. Exatamente, eu perdi a fome. Então tomei o meu banho. Aliás, o banho era difícil, viu, Paulinho? Nós pegávamos água num poço, enchíamos uma lata de 20 litros, colocávamos água para esquentar. Era assim, era um banho assim de dificuldade, de sacrifício, mas também era gostoso. Bem, então voltando à carta, eu havia tomado meu banho, cansada, e me joguei na cama. Aquele colchão gostoso, era um colchão de paina que meus pais haviam feito. Um colchão delicioso, muito macio. E aí eu fui dormir. Como eu estava assim muito cansada, eu acabei pegando logo no sono pesado. Só que assim que eu peguei no sono pesado, eu comecei a sonhar com um menino. No sonho, eu vi aquele menino, mas eu não conseguia enxergar o rosto do menino direito. Eu me lembro que o menino tinha o rosto todo deformado. E aquele menino ficava parado na minha frente, aí ele me puxava pela mão e pedia com uma voz bem baixinha para que eu o seguisse. Mas as minhas amigas me seguravam e não permitiam que eu fosse com ele. Porque as amigas diziam assim no sonho: não vá com ele não, Doralice. Esse menino é uma alma apenada que vive aqui na roça, não vá com ele não. Foi assim, sabe? A noite inteira com aquele sonho. Era um pesadelo, na verdade, né? O menino do rosto deformado me puxava pela mão, minhas amigas gritavam, não permitiam que eu fosse com ele em hipótese alguma. Até que eu acordei assustada. O sonho foi de impressionar. Apesar de ter sido apenas um sonho, foi tudo muito real, sabe? Mas logo que eu saí para a roça, eu acabei esquecendo daquele sonho. Esqueci daquilo. Eu estava trabalhando normalmente e então meu pai pediu para que eu fosse buscar a moringa d'água. Ela ficava debaixo de uma árvore frondosa, uma sombra gostosa, para que ali ela permanecesse sempre aquela água fresca. E quando eu estava me aproximando daquela árvore, eu senti um calafrio enorme. Fiquei toda arrepiada da cabeça aos pés, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Parei e fiquei olhando para todos os lados, e só então foi que eu me dei conta que aquele lugar onde eu estava era exatamente o lugar onde aquele menino sem rosto, ou com o rosto deformado, eu não vi direito, apareceu no sonho. O pesadelo que eu havia tido. Era exatamente ali. Eu me lembrei, o sonho foi muito nítido. Caramba, era aqui que eu estava no sonho e o menino me chamando. Bom, peguei a moringa d'água e saí dali. Confesso que diante da lembrança que eu tive, saí meio assustado e até andando rápido. Até em disparate. Teve um momento até que eu comecei a correr. Eu só corria com cuidado porque eu estava com a moringa e eu não queria que caísse a água. Até que eu cheguei perto dos meus pais, das minhas amigas, e todas perceberam que eu estava com uma cara assim assustada e até brincaram comigo. Uai, Dona Alice, o que você viu no caminho? Você parece que viu uma mula sem cabeça? Parece que viu um fantasma? A minha cara demonstrava exatamente esse tipo de susto. Eu passei aquele dia sobressaltada, mas não contei nada daquele sonho para ninguém. Até ali o sonho era apenas meu. Com certeza todo mundo iria zombar da minha cara se eu contasse. Na hora de voltar para casa, a gente tinha que passar perto daquela árvore, a árvore frondosa onde eu colocava a moringa, onde a moringa ficava. Mas quando eu fui me aproximando daquela árvore,
Eu já tratei de acelerar o passo e eu nem olhei assim para o lado da árvore. E o mais incrível é que só de passar ali de novo eu fiquei outra vez toda arrepiada. Uma das minhas amigas, a Carmen, percebeu que eu estava muito assustada. Não falou nada na hora, mas depois, ao chegarmos perto das nossas casas, ao nos despedirmos, ela veio conversar comigo. Doralice, eu percebi que você está assustada hoje. E eu percebi que você ficou muito assustada quando a gente passou perto da árvore frondosa. A água da sombra, a água da moringa. O que está acontecendo com você? Era o que eu queria, na verdade, para poder desabafar. E eu acabei contando tudo para a Carmen. Falei para ela que eu havia tido um sonho, um pesadelo, que eu havia ficado assustada. Contei os detalhes para ela. Um menino, o rosto deformado, ele que me puxava pela mão, elas não me deixavam eu ir. Inclusive a Carmen estava no meu sonho. Falei, Carmen, inclusive você estava lá no meu sonho. A Carmen disse, para eu não dar importância para aquilo. Afinal, essas coisas, disse ela, isso não existe, sabe, Doralice? Foi alguma coisa que você colocou na cabeça. Se apegue com Deus. Não, isso não existe. Se apegue com São Jorge. Eu me lembro que ela tinha uma fé muito grande em São Jorge. Ela tinha até uma imagem dele. Só que por mais que eu quisesse, eu não conseguia parar de pensar naquele sonho. Pois não é que aconteceu de novo. Nessa mesma noite, mais uma vez eu tive o mesmo sonho. Novamente aquele menino, rosto deformado, me chamava para eu ir com ele. Em algum lugar que eu não entendia bem onde era, ele vinha, ele segurava a minha mão. Ele me dava assim a mão dele, segurava a minha mão. E aí as minhas amigas intervinham. Elas, não vá, Doralice, esse menino é uma alma penada, não vá. Mas o menino me puxava assim, ele insistia. Foi então que, neste sonho, eu acabei perguntando para o menino, então qual é o seu nome? Eu queria saber quem era o menino, né? Então eu perguntei para ele, como é que você se chama? Qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Euclides. E quando ele falou Euclides, aí eu acordei no meio da madrugada muito assustada. Eu não conseguia mais dormir. De manhã, enquanto eu ia para a roça, eu contei para a Carmen. A Carmen era a amiga mais chegada. De manhã, enquanto eu saía para ir para a roça, me encontrei com a Carmen. Nós íamos juntas para a roça. Eu aproveitei e contei para ela. Carmen, sabe aquele sonho? Eu tive de novo. Sonhei outra vez, o mesmo menino, você de novo participou do sonho, sabe? Só que desta vez houve uma coisa diferente. Quando eu falei que houve uma coisa diferente, a Carmen não deu um valor. Eu ia dizer exatamente que eu tinha perguntado o nome, né, do menino, mas ela não deu tanta importância, ela já foi cortando. Ai, Doralice, você de novo com isso, você está se assustando com isso. Doralice, tira isso da cabeça. Você sonhou porque você ficou encucada ontem. Isso é bobagem, isso é besteira. É coisa da sua imaginação. Bem, fomos à roça. Quando nós voltávamos do trabalho, eu já ia logo tomar no meu banho. Eis que, então, a Carmen veio até minha casa para me chamar para comer um bolo de milho que a mãe dela havia feito. A gente estava colhendo também milho, sabe? Então o pessoal fazia aquele curau, fazia pamonha. A mãe dela fez aquele bolo de milho, era uma delícia. E ela veio me chamar. Ô, Doralice, vamos lá em casa. A minha mãe acabou de tirar do forno um bolo de milho, você já viu, tá uma delícia, né? Vamos lá? Eu sempre adorei aquele bolo de milho dela. E aí eu fui com a Carmen até a casa dela. Entrei na casa da minha amiga e só me lembro de dar um grito de pavor.
e perder completamente os sentidos. Quando eu voltei do desmaio, a minha mãe e meu pai já estavam lá na casa dela também. A Carmen e a sua mãe estavam muito assustadas, passando assim álcool na minha face. E aí, quando eu recobrei a consciência, perguntaram o que foi, o que aconteceu, Doralice. Todos estavam assustados e querendo saber o porquê daquele grito que eu dei, porque eu dei um grito de pavor, um grito assim de horror, um susto. E eu até desmaiei, foi um susto tão grande que eu perdi os sentidos e desmaiei. E aí eu contei tudo para todos. Contei sobre os sonhos, contei daquela árvore onde eu sentia até arrepios só de me aproximar. Eu fui contando tudo e disse que assim que eu entrei na casa da Carmen, o menino com o rosto deformado, ele estava sentado na mesa e comendo do bolo de milho. Ele estava ali, ó. Eu mostrei a cadeira onde ele estava, não uma cadeira de palha. Em volta, assim, de uma mesa, tinha umas 8 cadeiras de palha. Mas eu me lembro a cadeira que ele estava. Eu falei, ali, ó. Inclusive, essa cadeira estava um pouquinho puxada. Ele estava ali. A hora que eu entrei aqui, eu vi, ele estava ali, comendo do bolo de milho. Só que aí, a mãe da minha amiga, ela também se assustou da forma como eu falei. E disse assim para mim, calma, Doralice, você está impressionada. Aqui em casa não tinha ninguém. Eu pedi para Carmen te chamar para comer um pedaço do bolo, porque a gente sabe o quanto você gosta desse bolo que eu faço. E aqui quando você chegou, só estava eu mesmo e a Carmen. Só tinha gente aqui. E depois você. Você viu então uma coisa que não existe. E isso aconteceu porque você está muito assustada, você está impressionada com o sonho que você teve. Se acalme. Isso não é nada demais. Mas sabe, Paulinho, sabe quando você tem a certeza de que você viu aquilo não tinha sido uma coisa da minha imaginação, conforme eles queriam dizer, não. Aquilo tinha sido uma visão. Eu vi o menino, o rosto dele deformado, só que dessa vez ele estava sentado na cadeira de palhinha, em volta da mesa e comendo do bolo que eu ia comer. O bolo que eu adorava e que a mãe dela fazia. Era o bolo de milho. Ela colocava assim umas palhas envoltas ao bolo, sabe? Um bolo era uma delícia. Ele estava aqui, ó. Eu fui de novo na cadeira que ele estava. Ele estava aqui sentadinho aqui, ó, comendo o bolo na mão dele. Eu sei até como ele se chama, porque eu perguntei o nome dele no sonho. Eu ia te contar, Carmen, e você não deu valor. Lembra de manhã quando a gente estava vindo para a roça? Que eu falei que dessa vez houve uma coisa diferente? E você cortou o assunto. E como é que ele se chama? Euclides. O nome dele é Euclides. Quando eu falei assim, Paulinho de Deus, nessa hora todos ficaram espantados. Agora parecia que meus pais e a mãe da Carmen que tinham visto o fantasma. E então a minha mãe perguntou, como foi o nome que você falou, filha? Euclides, o nome do menino Euclides. Você tem certeza disso, filha? Lógico que eu tenho, mãe. Eu perguntei para ele no sonho. As minhas amigas não deixavam nunca ele me levar no lugar que ele queria. E aí eu fiquei com pena do menino no sonho. Eu perguntei, e o seu nome? Ele falou, Euclides. Eu respondi para minha mãe que sim, dei detalhes. A minha mãe começou a chorar desesperadamente. Era eu que agora não entendia nada. A minha mãe se aproximou de mim, com lágrimas nos olhos, e pediu para eu me sentar e começou a falar.
Ô, Doralice, minha filha, eu e teu pai nunca contamos nada. Nunca. A dona Arminda que tá aqui, a mãe da Carmen, sabe, porque ela é muito minha amiga e eu desabafei pra ela. É por isso que ela tá tão assustada quanto eu e o teu pai. Filha, Euclides, ele existiu. O Euclides existiu, ele era seu irmão. Ele era seu irmão, Euclides. Ele morreu numa queimada no meio da cana-de-açúcar. Foi numa fazenda distante daqui. Eu e o seu pai nos mudamos de lá assim que houve a tragédia. Uma fazenda onde tinha um canavial plantado. E eu acho que ele saiu correndo atrás de um tatu, algo assim. E ele acabou entrando assim no meio do canavial, exatamente no momento em que os homens colocaram fogo na cana, para depois cortarem a cana. Quando isso aconteceu, filho, ele tinha 11 anos e você havia acabado de nascer. Ficamos desesperados porque se ouvia os gritos dele no meio do canavial, mas ninguém podia entrar, porque aquilo virou um inferno, um fogo só. Ele morreu carbonizado. Ele morreu queimado. Foi tão chocante para mim e para o teu pai que nós nos mudamos de lá. Fica a uns 200 quilômetros daqui. Viemos para cá. A dor nos impedia de tocar nesse assunto, sabe? A gente preferiu nunca te contar isso. Embora a dona Arminda, aqui presente, né, dona Arminda? Eu contei para a senhora não faz muito tempo. E o nome dele era exatamente Euclides. A morte desse teu irmão foi muito triste. E a gente resolveu esquecer de vez. Ele foi sepultado lá no cemitério da cidade que dista daqui mais de 200 quilômetros e nós nunca mais nem voltamos lá. Nunca mais fomos visitar a tumba dele no cemitério. Jogamos fora todos os pertences dele e guardamos apenas uma foto. Apenas um retrato dele. Mas que fica muito bem guardado lá no meu quarto. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi a minha mãe acabar de contar aquela história. Eu fiquei completamente arrepiado, inteirinha arrepiada novamente. Comecei a me sentir mal. Acabei desmaiando novamente. Quando eu acordei, eu já estava em casa, deitada na minha cama. Minha mãe e meu pai estavam acendendo velas e pegando aquela foto que estava guardada dentro de uma velha caixa de papelão. Quando eu vi aquela foto, eu não tinha certeza, porque o rosto estava completamente deformado dos meus sonhos. Mas sabe, assim, olhando a foto, eu tinha a ideia de que fosse. Embora eu não tivesse certeza absoluta, porque eu não podia ver os detalhes. Mas eu pedi para os meus pais me levarem até o cemitério onde ele estava sepultado. O medo e a dúvida dos meus pais era justamente com relação ao tempo que havia passado. 14 anos. 14 anos desde a morte dele. Eu era pequenininha, eu era recém-nascida quando ele morreu. Mas por um desses mistérios da vida, Paulinho e ouvintes, justamente a cova desse meu irmão estava lá. Mesmo depois de 14 anos, o que não é comum, né? Porque o pessoal desmancha, coloca uma outra pessoa no lugar, coloca os ossos no chamado ossário. Mas eu acho que porque a cidade era pequena, o cemitério tinha pouco movimento, foi mantida a cova desse meu irmão. Meus pais, a essas alturas, tinham um pouquinho mais de recursos, contrataram lá um pedreiro e mandaram fazer uma sepultura. Agora é de cimento, tudo direitinho. Nós colocamos assim
uns vasos com flores. Depois eu rezei diante da sepultura. Depois disso, meus pais também encomendaram uma missa em intenção à alma do Euclides. Oh, meu amigo, os sonhos acabaram. Eu não tive mais aqueles sonhos. Certa vez eu me lembro que chegou lá na fazenda que nós morávamos uma mexicana de nome Dona Dolores. E essa Dona Dolores tinha vindo do México, sabe? E ela falava dos costumes mexicanos, sobre comidas. Eles levavam assim sobre os túmulos das pessoas que tinham falecido, que elas gostavam. Ela disse que aquele era um hábito mexicano, da tradição mexicana. Aí me lembrei do bolo de milho que a Dona Arminda fazia, a mãe da Carmen. E numa ocasião, como eu vi o Euclides comendo aquele bolo com tanta vontade, tanto desejo naquela mesa, sentado naquela cadeira de palha na casa da Dona Arminda, eu pedi que a Dona Arminda fizesse um bolo de milho. Eu cheguei a perguntar para ela quanto era. Ela disse que de jeito nenhum, não era nada. Aí eu fiz a viagem, fui até o local do cemitério. Eu todos os anos fazia isso. Eu visitava o túmulo dele, especialmente no dia de finados. Era dia de finados. E levei, conforme me ensinou a Dona Dolores, levei um pedaço de bolo e coloquei sobre o túmulo dele. Você acredita que na minha volta para casa, na primeira noite que eu dormi em casa depois que eu voltei, eu me lembro de um sonho que eu tive com ele. Só que dessa vez o rosto não estava deformado. Eu não sei se foi porque eu tinha visto o retrato dele, que a minha mãe me mostrou. Então ele apareceu exatamente como estava no retrato. O rosto dele assim inteirinho, perfeitinho. E ele sorrindo me agradeceu, dizendo que o bolo estava muito gostoso. Eu me lembro que eu acordei desse sonho até sorrindo, sabe? Depois eu falei para minha mãe e falei também para Dona Arminda. Isso tudo, Paulinho, aconteceu dos meus 14, e quando eu levei o bolo para ele, eu já tinha meus 18 anos, tanto é que eu fiz a viagem sozinha. E fatos que eu jamais esquecerei na minha vida e que eu sempre conto para as pessoas, porque realmente entre o céu e a terra há inúmeros mistérios. Por isso que eu valorizo muito esse canal que você tem. Eu ouço todas as histórias e eu ficava sempre esperando que um dia alguém contasse uma história parecida assim com a minha. Aí um dia enchi de coragem e resolvi. Falei, vou mandar a minha história. Agora ficou mais fácil porque você tem um WhatsApp, e através do WhatsApp foi que eu mandei a história para você, que é o telefone de São Paulo, 951336677. Aqui fica até o meu incentivo. De repente a pessoa tem uma história, quer contar, mas tem um pouco de preguiça de escrever. Então narre a história pelo WhatsApp de São Paulo, 951336677. Adoraria que você criasse então uma música que pudesse contar essa história. Vou ficar no aguardo, esperando a canção e os comentários de todos vocês. O dia era longo, sol queimando sem parar, mãos cansadas de trabalho, mas ainda dava pra sonhar. Entre risos e algodão, a vida simples a correr. Mas naquela noite escura, algo veio me dizer. Um menino me chamava
amigas gritavam: não vá com ele, isso é ruim. Ele me chamava na escuridão, um rosto estranho sem expressão. Eu queria entender quem era ele, mas o medo segurava o meu coração. Ele voltava sem me deixar, toda noite vinha me buscar. Entre o sonho e a realidade, eu já não sabia onde estava o lugar. No outro dia, na roça, o arrepio veio sem avisar. Era o mesmo lugar do sonho, onde ele veio me chamar. Corri sem olhar pra trás, sentindo algo me seguir, mas guardei dentro do peito o medo que eu não quis dividir. Na segunda noite ele voltou, mais perto, mais real. E quando eu perguntei seu nome, veio a resposta final. Ele disse Euclides e sumiu, e o silêncio então caiu. Mas o que eu não sabia ainda era o que o destino construiu. Ele me chamava sem parar, algo queria me contar, mas ninguém acreditava no que eu estava a enfrentar. Na casa da minha amiga, eu vi o impossível acontecer. Ele estava ali sentado, como alguém que veio viver, comendo bolo na mesa, como se fosse normal. Mas o grito que eu dei foi de um medo sobrenatural. Minha mãe começou a chorar com uma dor que não deu pra esconder. Esse menino que você vê era seu irmão antes de você nascer. No fogo ele se perdeu, entre gritos que ninguém salvou. E um passado enterrado agora voltou. Ele me chamava pra lembrar de uma história que ficou no ar. Uma alma esquecida no tempo, só queria alguém pra escutar. Ele voltou pra ser visto, pra não ser esquecido assim. E entre lágrimas e silêncio ele voltou até mim. Fui até onde ele dormia, levei flores e oração, e o bolo que ele queria pra acalmar seu coração. E no sonho ele apareceu, dessa vez sorriu pra mim. Seu rosto agora perfeito, como devia ser, enfim. Ele agradeceu baixinho e então desapareceu entre o céu e a terra. Um mistério que viveu. Se alguém te chamar no escuro, talvez não seja só ilusão. Pode ser uma história perdida, pedindo libertação.